O tema da nossa mensagem de hoje é: a dívida foi paga, coração endurecido. O texto base dessa leitura que nós vamos fazer hoje é em Colossenses, capítulo 2, versículo de número 14. Colossenses, capítulo 2, versículo de número 14, que diz assim: e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, nas suas ordenâncias, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando-o na cruz. E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, nas suas ordenâncias, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando-os na cruz. Então, aqui o nosso amado Paulo, escrevendo aos Colossos, aos irmãos da igreja de Colossos, ele diz que existia uma dívida, que a dívida todo mundo já sabe, todos pregadores já sabem, pastores, e quem até mesmo ainda não conhece a Jesus, eles dizem que Jesus morreu por todos nós. Ou muitos se julgam dizendo que são pecadores. Ah, nós somos pecador, então, nós sendo pecador, precisava ou precisa que alguém possa pagar a nossa dívida. E muitas das vezes, eles criam as suas ordenâncias ou criam o seu jeitinho para pagar a dívida. Só que essa dívida, ela já foi paga. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele disse que o escrito de dívida foi riscado. E havendo riscado o escrito de dívida, que havia é passado, certo? E havendo riscado é passado, o escrito de dívida que havia também é passado contra nós. Nós não é Chagas Bezerra, nós não é o Márcio, nós não é a Cássia, nós não é o Jorge, nós não é Josafá, nós não é o Jarderson, nós não é o Newton, nós não é vocês que estão agora conectados comigo nestas plataformas aqui das redes sociais. Nós aqui, Paulo estava dizendo que era ele, juntamente com a igreja de Colosso. Ele disse que havia contra nós, nas suas ordenâncias, a qual nos era contrário. Removeu significa que já aconteceu, não vai mais acontecer. Do meio de nós, cravando-os na cruz. Mesmo assim, se existisse essa dívida hoje ainda, na realidade nós não poderíamos dizer que ainda existia essa dívida hoje. Por quê? Porque o próprio Paulo, escrevendo aos Colossos, ele disse que ele já tinha removido, o próprio Jesus, já tinha removido esse escrito de dívida sobre a igreja de Colosso. Se essa carta de Colosso também servisse para os dias atuais, nós íamos falar da mesma forma. Olha, ele removeu o escrito de dívida que nós tínhamos, ele removeu lá na cruz. Então eu não poderia dizer que ainda tem, ainda hoje. Mas, infelizmente, o sistema religioso, que é uma massa de manobra, eles sempre vão dizer que ainda existem essa dívida, que eu vou pagar, que nós vamos pagar. E como é que se paga? Subindo o monte? Descendo o monte? Como é que se paga? Fazendo jejum, fazendo oração, pagando o preço? Como é que se paga essa dívida? Lá no sistema religioso, ele diz que se paga essa dívida também com dízimo, pagando o dízimo para poder pagar essa dívida. Mas a palavra aqui é ao contrário do que eles dizem. A palavra aqui é ao contrário do que eles pregam. Por quê? O apóstolo Paulo disse que o escrito de dívida já tinha sido pago. E por que ainda há necessidade de eu pagar essa dívida? Porque existe uma dureza de coração. Esta dureza de coração pode ser do homem mesmo, da sua própria carne, ou essa dureza de coração pode ser que o próprio Cristo ressuscitado, ele colocou. Essa dureza de coração pode ser do homem mesmo, homem natural, o homem carnal, ou essa dívida podem ser, essa dureza de coração podem ser do próprio homem. Deus colocou no coração dele para que ele possa exatamente viver aquilo ali. E como que eu posso afirmar isso? Vamos lá. Efésios capítulo de número 4, versículo de número 17. Olha o que diz aqui, ó. Efésios capítulo de número 4, versículo 17. Portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não mais andeis como antes, ou andam os gentios, na verdade da sua mente. Andam os gentios? Não era o gentio que era escolhido por Deus, mas eram os outros gentios. Andavam os gentios, na verdade, da sua mente. Olha o 18, o que ele diz aqui, ó. Versículo 18. Internebrecido, em entendimento separado da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Dureza do seu coração não é isso aqui, ó. A dureza do coração não é isso aqui que bombeia o sangue. A dureza do coração é aqui, ó, a sua mente. E como que eu sei que é a minha mente? É só voltar um pouquinho aqui, no versículo 17, que você vai entender, ó. Portanto, digo isto, e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam os gentios, na verdade, da sua mente. O coração é a mente ou não é? É a mente. O psique, o psicológico, o cérebro. E aí o versículo 18, ele diz, internebrecido no entendimento, separado da vida de Deus pela ignorância que há nele, pela dureza do coração. Pela dureza do coração. Os quais, tendo-se tornado-se insensíveis, entregaram-se à lascívia para cometer com evidência toda sorte de impureza. Versículo 20.
Mas vós não aprendeste assim a Cristo. Como foi que vocês aprenderam de Cristo? Se eu dissesse que esta palavra era para mim, ou para a igreja, ou para os dias atuais, eu ia dizer que os que vivem nos dias atuais andavam com Cristo. Eu ia dizer que os que andavam, que vivem pregando esta palavra, dizendo que é por dias atuais, eles tinham andado com Jesus, porque diz, mas vós não aprendeste assim com Cristo. Quem aprendeu assim com Cristo, quem aprendeu com Cristo, foi outra forma, e agora vocês estão pregando uma outra coisa, que é semelhante ao que o sistema religioso faz hoje. O preço já foi pago e coração endurecido. O preço já foi pago, coração endurecido. Mas, infelizmente, eles ainda querem pagar o preço. Porque eles acham que o que Jesus de Nazaré fez lá na cruz não foi suficiente para os judeus. E eles pregam como que fosse para eles, que na realidade nunca foi para eles, nunca foi para nós, porque aquilo tudo foi para os judeus e não para nós. Olha o 21. Se é que ouviste, e nele foste instruído, conforme é a verdade em Jesus, e despojai-vos quanto ao procedimento do anterior, do velho homem, que se corrompem pela concupiscência do engano. 23. E a vós, renovai-vos no espírito da vossa mente. Que espírito da vossa mente é esse? Será que é um espírito? Não, filho. Não é um espírito, é o nosso espírito que seja renovado aqui, ó, na nossa metanoia. E a vós revestir do novo homem. Quem é o novo homem? O novo homem é o espírito, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Este novo homem que foi criado em verdadeira e santidade, também, para gente poder entender melhor, precisa que você entenda que o homem, ele foi criado antes mesmo da fundação do mundo. Chagas, que heresia é essa? Como que o homem foi criado antes da fundação do mundo? Este homem interior, ele foi criado antes da fundação do mundo. Este homem interior que ele fala aqui é o espírito, não é um homem carnal, um homem de carne. Este homem interior aqui é exatamente o espírito. E como que este homem interior foi criado antes da fundação do mundo? É só você voltar lá em Efésios, capítulo de número 1 e o versículo de número 4 e 5 vai dizer exatamente isso. Olha o que é que diz aqui, Efésios capítulo 1, versículo de número 4 e 5. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensível perante ele, em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filho. Por isso, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Quem foi que foi aqui escolhido como filho? Será que foi a nossa carne ou foi o nosso espírito? O nosso espírito, não foi a carne. Versículo 6. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. E esta palavra aqui, quando nós usamos, não é exatamente se referindo para nós nos dias atuais. Esta palavra aqui era exatamente para os judeus. Por quê? Porque eles tinham, o próprio Deus já tinha escolhido eles exatamente para ser adotado por Jesus, porque os judeus tinham saído do projeto de Deus. Os judeus, eles tinham cometido, erros diante da lei de Moisés. Então precisou que Jesus viesse para exatamente poder pagar toda a dívida ou o salário, que era exatamente o pecado que eles tinham cometido diante de Deus. Nós já nascemos após a cruz, eleito, santificado, separado para viver em amor. Antes da fundação do mundo, nós já existíamos. Nós estamos falando do espírito e não carne, porque a carne de Chagas Bezerra só tem 39 anos. Ah, Chagas, quer dizer que esta palavra não é para mim? Não. Quer dizer que essa palavra de dureza de coração não é para mim? Não. E por que os pastores pregam até hoje que é preciso fazer vários rudimentos dentro do sistema religioso? Porque eles são duros de coração. Eles não entenderam o propósito de Cristo. Nunca vão entender se não for da vontade de Deus. Porque, na realidade, Deus, ele escolheu os seus. Não é o homem que faz escolha, ou não é o homem que levanta a mão, aceita Jesus e agora passa a ser filho de Deus. Não. Deus escolheu antes mesmo da fundação do mundo. Ele nos escolheu nele. Jesus está vivo ou morto? Para nós, Jesus está vivo. Para o sistema religioso, ele está morto. Por que Jesus está morto para o sistema religioso? Por causa da dureza de coração. Por causa da dureza da mente. Eles não têm uma mente de Cristo. Eles não têm uma mente ativada. A nossa pregação todos os dias aqui é exatamente para nós poder ativar a mente de Cristo neles. A nossa pregação, nosso propósito é esse. Eu nem sei se Deus quer que a gente faça isso. Eu nem sei se ele se agrada que nós fazemos isso, porque ele já fez tudo. Mas nós nos sentimos bem. Fazendo isso aqui, nós nos sentimos bem quando vê um irmão nosso que sai lá do sistema, é livre do sistema, passa a reinar em vida, ele passa a ter gozo, passa a ter paz. Nós nos sentimos muito bem. Por isso que nós sempre queremos passar esta mensagem do Evangelho da Graça para essas pessoas. É por isso que nós sempre estamos aqui querendo ajudar aos irmãos ter aquele entendimento melhor, para que o nome do Senhor seja glorificado verdadeiramente na vida deles. Então,
nós ministramos esta palavra. E muitas das vezes, quando pregam a respeito de Jesus, acha que Jesus está morto. Por quê? Porque a forma que eles pregam é uma forma diferente, é uma forma que leva Jesus de novo à cruz. Como assim? Vamos lá para 1 de Coríntios, capítulo 11, versículo 24, para você entender. Esse texto aqui é lido num evento dentro do sistema religioso que se chama Santa Ceia, que não tem santo nada. Na verdade, tudo aquilo é profanação ao templo de Deus, profanação ao sangue de Jesus, profanação à palavra de Cristo. Levam Jesus de novo à cruz. Por quê? Por causa da dureza de coração, que eles não aceitam que estão errados. Olha aqui o que diz o versículo de número 24. 1 de Coríntios 11, 24. E havendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Ele pegou o quê? Um pão, e cortou, rasgou, triturou, partiu. E disse: este pão aqui é o meu corpo. É o corpo de Jesus? Não, era um pão. Mas o corpo de Jesus ia ser quase daquele jeito, rasgado mesmo. Então ele disse: este aqui é o meu corpo que é partido por vós. Olha o 25. Semelhantemente também, depois de ceiar, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. E aí, todos os meses, eles fazem a tal de Santa Ceia e eles fazem em memória de um morto vivo. Como assim? Jesus está morto ou está vivo? Ele está vivo. Mas cada vez que você faz essa Páscoa, que eles chamam de ceia, você está fazendo em memória de um morto. Por quê? Fazer memória de alguém é preciso estar morto. Então hoje, quando alguém faz algo para outra pessoa, é em memória. A memória que alguém um dia existiu, a memória que alguém um dia passou por aqui, a memória que um dia alguém já esteve ao seu lado, a memória que ele era. Então, exatamente hoje o que o sistema religioso faz, pegando um copinho de suco e um pedacinho de pão, e eles celebram a morte de Jesus. Olha o 26, o que é que diz aqui, ó, o versículo de número 26. Porque todas as vezes que comeste desse pão e bebei esse cálice, estarei anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Porque todas as vezes que comeste esse pão e bebesse esse cálice, anunciei ou anunciarei a morte do Senhor até que ele venha. Então, continuam aí anunciando a morte de Jesus enquanto ele está vivo. Continua anunciando a morte de Jesus enquanto ele está vivo. Jesus não está morto, ele está vivo. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Quando Jesus de Nazaré estava falando isso aqui para os seus discípulos, ele estava dizendo: ó, vocês vão celebrar esse momento aqui, até que eu venha. Só que o que acontece? Jesus morreu numa sexta-feira. Passou a sexta-feira, passou o sábado, só que no domingo, Jesus ressuscitou. Jesus, filho do homem, ressuscitou. Então ele não estava mais morto. Eles poderiam celebrar a Páscoa na sexta, no sábado, no domingo. Mas na segunda-feira, eles não poderiam mais celebrar esta Páscoa. Por que que não poderiam celebrar mais essa Páscoa na segunda-feira? Porque Jesus Cristo, ou Jesus de Nazaré, ele ressuscitou no domingo. Então não pode mais separar. Ou melhor dizendo, não pode mais celebrar essa Páscoa. Não pode mais celebrar esta ceia. Porque ele disse até que ele viesse. Até que ele viesse o quê? A ressurreição. Ele ressuscitou. Ele ressurgiu entre os mortos. Apareceu logo para quem? Para Maria. Depois apareceu para o seu discípulo. Foi confirmado que ele ressuscitou. E por que que os evangélicos, o sistema religioso, eles celebram todos os meses a Páscoa? Porque eles têm um coração endurecido. Eles celebram porque têm um coração endurecido. Você pode pregar 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos. Se Deus não quiser salvar eles na mente, não é o Chagas Bezerra, não é o Márcio, não é a Cássia, não é você que está aí que vai abrir a mente dele. Se Deus não quiser, nós não podemos fazer isso. O preço já foi pago, mas eles continuam pagando o preço ainda. Profanação do sangue de Jesus é o que eles fazem hoje quando tomam um copinho de vinho dizendo que é o sangue de Jesus. Fazer isto em memória de mim, fazer isto em memória de mim, se Jesus estivesse morrido. Ele não morreu, ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele está em mim, ele está em você, ele está em nós. Ele está vivo. Profanação ao sangue de Jesus, Hebreus 10, 29. Olha aqui o que diz. Hebreus 10, 29. De quanto maior o castigo, cuidai-vos será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do pacto, com que foi santificado e ultrajar ao Espírito da graça. Maior será o castigo. De quanto maior castigo, cuidai-vos, será julgado, merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e estiver por profano o sangue do pacto, com que foi santificado e ultrajar o Espírito da graça. Será, Chagas, que todos esses pastores que fazem essas práticas hoje, eles vão pagar o preço? Sim. Por que vão pagar o preço? Não sou eu que estou dizendo, mas é a palavra. Maior o castigo. Ah, Chagas, mas eles fazem porque não têm entendimento, porque são inocentes. Beleza. Então, eles não irão pagar o preço. Por que não irão pagar o preço? Porque eles não têm conhecimento desta verdade. Mas no momento em que eles tiverem conhecimento desta verdade e eles continuar praticando ainda esses atos,
irão pagar o preço sim. Até quando são inocentes, não tem como ser culpado por algo que ele é inocente. Mas a partir do momento em que ele tiver ciência do que está fazendo, ele será culpado exatamente desse sangue, porque ele está profanando o sangue do pacto, que é o sangue da nova aliança, a graça de Deus. E por que nós fazemos questão de falar sobre esse assunto? Porque essas pessoas precisam ter este conhecimento e pararem de profanar o sangue de Jesus de Nazaré. Existe tanta gente profana que hoje estão profanando o sangue de Jesus. Em tudo eles colocam o sangue de Jesus. Se o cara levou uma topada, sangue de Jesus tem poder. Se alguém errou alguma coisa, sangue de Jesus tem poder. Se alguém comprou alguma coisa, sangue de Jesus tem poder. Se alguém, digamos, disse um nome, sangue de Jesus tem poder. Tudo para eles coloca o sangue de Jesus. O sangue de Jesus não tem poder para essas coisas. O sangue de Jesus já teve poder, ele não tem mais poder. E o poder que o sangue de Jesus teve foi para limpar todos os pecados dos judeus. O sangue de Jesus já teve o poder para lavar aquele pecado dos judeus. O sangue de Jesus não é para estar expulsando aí safadeza da carne, mas infelizmente eles usam o sangue de Jesus em tudo, profanando o sangue da graça de Deus. Já somos justificados por Cristo ou não? Somos. Tito capítulo 3, versículo 5 em diante diz assim, Tito capítulo 3, versículo 5, não é virtude de obra de justiça que nos havendo feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou, mediante o lavar da regeneração e a renovação pelo Espírito Santo. Nos salvou ou ainda vai salvar? Nos salvou. Já nos salvou. Nós somos salvos na pessoa de Jesus. 6. Que ele derramou abundantemente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificado pela sua graça, fossemos feito herdeiro segundo a esperança da vida eterna. Para que, sendo justificado, ou ainda vai ser justificado, já fomos justificados. Justificado é justo por Deus. Deus não vê mais nós como o homem vê. Deus não vê nós mais como um homem podre, um homem cheio de pecado, um homem cheio de imundiça, um homem cheio de defeito, um homem cheio de mazelas, sem salvação. Não. Deus vê nós um homem perfeito, um homem espiritual. Estou falando do espírito. A carne tem seus defeitos, porque ela também tem uma validade. E a validade da carne é talvez de 60 anos, 70, 80, não sei. Então Deus não vê mais o homem segundo a carne, porque nós já fomos justificados por ele. E dos seus pecados não me lembro mais. Ou lembra? Deus se lembra do pecado do homem que foi justificado. Lembra? Lembra lá no sistema religioso, lá nas igrejas evangélicas, lembra. Mas na graça, Deus não lembra. Por que Deus não lembra? Porque nós nascemos sem pecado. Hebreus 8, 9. Olha o que é que diz. Não siga no segundo o pacto que fiz com seus pais, nos dias em que os tomei pela mão, para os tirarem da terra do Egito. Pois não permaneci naquele meu pacto, e eu para ele não atentei, diz o Senhor. O 10. Ora, a este o pacto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento. Porei as minhas leis no seu entendimento. E em seu coração, e em seus corações o escreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Isso aqui para Israel. Podemos também trazer para nós hoje? Podemos, nós temos aqui o entendimento de Deus e a lei dele aqui, ó. E não ensinará cada um ao seu concidadão, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conheceram, desde o menor, desde até o maior, porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados não me lembrarei jamais. Deus estava falando isso aqui para quem? Para Israel. E se Deus falou para Israel que não lembraria dos seus pecados, por que eu vou pregar ainda dizendo que os irmãos estão podres, que estão cheios de pecado? Eu estou fazendo o quê? Tomando o nome de Deus em vão. Olha o versículo 13. Dizendo, novo pacto ele tornou antiquado o primeiro. Ele tornou antiquado o primeiro, que era os mandamentos e a lei de Moisés. E o que se torna antiquado envelhece. Perto está de desaparecer. Estava perto de desaparecer nos dias de Paulo. Mas nos nossos dias atuais, não está perto. Eles desapareceu. Nós estamos vivendo agora em um novo pacto, em graça. Estamos vivendo agora na lei que não é escrita mais em tábua de pedra, nem de madeira, nem de barro, mas na tábua do nosso coração. Amando a Deus, servindo a Ele, rendendo honra, poder e majestade a Ele. A lei dele está agora em nossos corações. Paulo, ele dá umas lapadas nos Gálatas, porque os Gálatas, eles dizem, Paulo aqui, que eles decaíram da graça, ou decaístem da graça. E aí ele vai dar umas chicotadas aqui nos Gálatas, porque os Gálatas, eles entendiam da graça, mas acabaram caindo. Assim como muitas pessoas hoje vivem, eles têm o entendimento e depois voltam a praticar de novo a obra da carne. E aí Paulo diz assim para os Gálatas, da graça decaíste. Gálatas capítulo 5, versículo 1 em diante.
Para a liberdade de Cristo nos libertou. Ou falta libertar ainda? Não, já libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente ao jugo da escravidão. Qual é o jugo da escravidão? A lei de Moisés. Que é exatamente hoje o que o sistema religioso fazem com os membros, com as pessoas que vão se congregar dentro desses alçapão. Versículo 2. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vós deixastes circuncidar-se, Cristo de nada vos aproveita. Se vocês deixarem de novo circuncidar, de Cristo nada aproveita. Olha o 3. E de novo testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Se o homem deixar circuncidar, ele está obrigado a guardar toda a lei. E quantos mandamentos era a lei de Moisés? 613 mandamentos. Se você pagar o dízimo, tem que cumprir com todos os mandamentos da lei. 613. Se não cumprir, está debaixo de maldição. Foi isso que Paulo falou em Gálatas, capítulo de número 3, versículo 10. Versículo de número 4. Separado está de Cristo. Se quê? Se você não guardar a lei. Ou se você ainda estiver fazendo as obras da lei, você está separado de Cristo. Vós, os que vos justifica pela lei, da graça, decaíste. Decaíste não é a mesma coisa de cair. Decaíste é algo que você estava lá, entendeu? Viveu esta graça e agora voltou de novo a praticar as primeiras obras, que é a lei de Moisés. Voltou a praticar de novo as primeiras obras, que é a lei de Moisés. E aí, em alguns parâmetros, me parece que foi o apóstolo Pedro que falou que a porca voltou de novo à lama e o cachorro voltou ao vômito. Então, é mais ou menos isso aí, para quem entende, e de repente ele volta a fazer de novo, praticar as primeiras obras, que é a lei de Moisés. Ele decaíste da graça. Será que tem pessoas que fizeram isso? Tem pessoas que tiveram o entendimento da graça aqui no seu coração, mas de repente voltou de novo. Ele decaiu, ele decaíste da graça de Deus. E o tema da nossa mensagem de hoje é: o preço já foi pago, coração endurecido. Então, para você que ainda fica justificando, tentando fazer alguma coisa para ser salvo, você está profanando o nome de Jesus Cristo ressuscitado. Não há mais necessidade de eu fazer alguma coisa para ser salvo. Não preciso levantar a mão para aceitar Jesus, não preciso descer água para ser batizado, não preciso mais pagar dízimo, não preciso mais comer pão com suco para dizer que é a Santa Ceia, não preciso fazer nada disso, porque se eu fizer alguma coisa da lei, precisa que eu cumpra os 613 mandamentos da lei. Então, meus queridos, peça a Deus uma mente de Cristo ativada, peça a Deus os olhos iluminados para você entender verdadeiramente sobre os projetos e os propósitos de Deus sobre as nossas vidas. Não deixe esse coração perder a essência, o amor, a salvação aqui. Mas abre esse coração para que o Cristo ressuscitado possa habitar. Esta é a mensagem que eu tenho para deixar para vocês hoje. Não precisa mais você pagar preço, porque o preço já foi pago. Lá na cruz, ele já pagou o preço. E não foi por nós, foi pelos judeus. Eu não preciso mais subir monte e descer monte, não preciso mais jejuar, não preciso mais fazer campanha de libertação ou de oração para Deus fazer alguma coisa. Ele não vai fazer. Tudo que já era para fazer já foi feito. Ah, o irmão está doente, eu preciso orar, fazer uma campanha de 7 dias para ele ficar bom. Pode fazer, é perda de tempo. Se Deus quiser levar, é perda de tempo. Ah, quer dizer que Deus não responde? Não, o que ele tinha para fazer, ele já fez. Ore agradecendo a Deus. Ore hoje com gratidão por Deus ter lhe dado os olhos iluminados, uma mente ativada, uma saúde. Ore para que, agradecendo a Deus pelos bens materiais que você tem, pelo livramento, pela paz, pelo gozo, por tudo que você tem. Agradecem a Deus pela saúde que você tem hoje, ou pela doença que você tem. Que tudo isso existe em um propósito de Deus. O segredo hoje é agradecer a Ele. Ser grato a Ele por tudo o que Ele tem feito em nossas vidas. Hoje, a minha vida a Deus é de gratidão. Se eu tenho dinheiro no bolso, agradeço a Deus. Se eu não tenho, agradeço. Se eu tenho saúde, agradeço. Se eu estou doente, agradeço. De todas as formas, eu dou graça a Ele. Porque eu sou dele, pertenço a Ele e estou vivendo o melhor de Deus em cima da terra.